Para quem não nos acompanhou até aqui, né? Tem alguns aqui que não nos acompanharam. Nós começamos o estudo da Palavra do Senhor em Mateus 24 e 25, né? Na realidade, nós já praticamente concluímos Mateus 24 e hoje a gente começa Mateus 25. O que é que a gente tem estudado, né? Mateus 24 e 25, como alguns chamam, é um pequeno apocalipse, né, de Jesus. É uma sinopse que o Senhor Jesus fez, um resumo que o Senhor Jesus fez de todo o esquema escatológico, ou seja, as coisas que vão anteceder a sua volta. Mais do que isso, um pouquinho, né? Ele, na realidade, o Senhor falou esse discurso aqui do Monte das Oliveiras em resposta à pergunta de 4 dos seus discípulos. Eles perguntaram, né, quando seria, né, aquelas coisas aconteceriam, qual o sinal da vinda do Senhor. E o Senhor então responde, né, através de Mateus 24. Né? Só lembrando aqui, eles estavam ali no templo, junto com o Senhor, e eles ficaram admirados e falaram com o Senhor: olha, Senhor, olha que pedras, né? Que construções. E o Senhor então: olha, uma coisa eu falo para vocês, não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Quando eles então saíram e foram para o Monte das Oliveiras, o Senhor se sentou e esses 4 discípulos, que foi Pedro, Tiago, João e André, perguntaram para o Senhor, né, quando essas coisas iriam acontecer, aquele templo iria ser derrubado. Também Jesus falou que a casa, né, de Israel ficaria deserta. E qual seria o sinal da vinda de Jesus? Da parúzia, né, aquela palavra especial aí, parúzia, a vinda de Jesus. E também o sinal do fim desta era, do fim dos tempos, do fim deste mundo, né? Mas o correto seria o fim desta era. E aí nós já passamos, né? Falamos no capítulo 24, fala do princípio das dores, da grande tribulação, fala também da parábola da figueira, né? Que representa Israel, para a gente olhar para a parábola da figueira, o que estaria acontecendo com aquela parábola, os dias de Noé, porque na volta do Filho do Homem, a volta do Filho de Deus, seria como nos dias de Noé, né? E o Senhor então traz advertências, né? Em um aspecto primário, o Senhor, no início do capítulo 24, ele fala para os judeus o que estaria acontecendo ali em Jerusalém, em Israel, quando o templo foi destruído no ano 70. Mas depois o Senhor aponta para algo mais à frente, mais remoto, que fala da própria grande tribulação. Então há algo diretamente ligado aqui no início aos judeus, mas também se aplica a nós cristãos, se aplicou aos discípulos. E aí o Senhor então, né, ele vai falar mais especificamente para os seus discípulos, que é a partir do versículo 32 do capítulo 24, onde ele fala da parábola da figueira, que é para a igreja, para o cristão estar olhando para a situação de Israel, que é a figueira, porque é um sinal para nós. Aí o Senhor fala também de Noé, como eu disse. E aí o Senhor fala sobre arrebatamento. O Senhor diz que, né, ele diz assim, ó, versículo 38, do capítulo 24. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Versículo 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que nós já vimos nas reuniões anteriores é que vai haver essa grande tribulação, e que é muito claro na palavra de Deus que os cristãos passarão pela tribulação, mas há uma possibilidade de que alguns cristãos não passem por essa tribulação. E nós lemos Lucas capítulo 21, né, onde ali o Senhor fala, olha,
E nós devemos vigiar e orar todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas, estar de pé na presença do Filho do Homem. O Senhor estava falando que haveria um tempo de tribulação sobre toda a terra, mas que orássemos para que pudéssemos escapar. Então há uma possibilidade, né, do cristão escapar, desde que ele vigie, é uma condição. E aí nós vimos, né, que há um aspecto aqui, nesse primeiro momento aqui de Mateus 24, assim como eu entendo, quando diz que 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Aqui é um arrebatamento, né? Um é tomado, né, no arrebatamento e o outro é deixado na tribulação. Por que eu entendo assim? Porque aqui vai dizer: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, Jesus, ele é Senhor tanto do que é tomado, quanto do que é deixado. Essa é a razão porque eu creio que haverá o arrebatamento, né, em 2 partes. Esse é um tema extremamente controversial, onde há muita polêmica, né? Mas é assim que eu entendo até o momento. É claro, se lá na frente vier uma luz no meu coração, um entendimento diferente, né? Eu vou dizer, irmãos, olha, eu pensava assim, mas agora eu estou vendo que é um pouco diferente. E esse não é o motivo de nós, de maneira nenhuma, nos dividirmos com qualquer irmão que seja, né? Um entendimento diferente. Mas pelo contrário, né? O que é importante é que o Senhor diz: portanto, vigiai, estejais apercebidos. Se a minha interpretação está certa ou não, seja bem-vindo, Léo. Se a minha interpretação está certa ou não, e os irmãos que assim pensam comigo, isso não é tão importante. O que importa é que a gente esteja preparado, apercebido. Se vai ser um evento, né, em 2 partes, alguns vão e ficam aqui, depois lá na frente todos serão arrebatados, ou se só no final da tribulação todos serão arrebatados, não importa muito. O que importa é que cada um de nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, discípulos do Senhor, estejamos apercebidos e vigiemos, assim como diz na palavra. E logo em sequência, né, estou quase que voltando a repetir as coisas que nós falamos lá, mas para vocês que não pegaram, né, poderem nos acompanhar minimamente aqui. E depois tem a parábola do servo fiel e prudente, né? E ao mesmo tempo daquele servo também que não foi fiel, pelo contrário, né? Ele era mau e ele disse consigo mesmo: olha, meu Senhor está demorando. E aí ele passa então a viver uma vida totalmente desregrada. E mais, ele diz: e passa a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios. Então virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, nós já passamos, né, fizemos vários comentários, mas nunca é demais enfatizar que este servo aqui, ele é o mesmo, né? Se ele permanecer fiel e prudente, ele vai receber a recompensa do Senhor. Mas se ele não for fiel e viver de maneira má, ele vai receber a reprimenda. E aqui diz que quando o Senhor vier, numa hora que ele não sabe nem espera, o Senhor vai castigá-lo, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui, como a maioria de nós acostumou a ouvir as pregações e as interpretações, choro e ranger de dentes está diretamente ligado ao inferno, mas não é esta a verdade aqui na palavra. O que nós já vimos aqui atrás é que antes de novos céus e nova terra, vai ter um período aqui sobre essa terra que nós chamamos de milênio, porque diz que aqueles, né, que estarão reinando com o Senhor vão estar reinando por 1000 anos. Que o Senhor vai prender a Satanás por 1000 anos, né, Apocalipse 20. E nesse período, como diz lá em Isaías, né, no capítulo 11, descrevendo um pouco como é esse reino,
é um reino de paz, né? Onde as coisas vão estar totalmente diferentes do que nós temos na atualidade, né? Onde o leão vai estar pastando, né? O leão vai voltar a pastar junto com o cordeiro, onde a criança vai brincar com a serpente, mal nenhum vai lhe acontecer, né? Onde também Isaías em outro lugar diz que aquele que morrer jovem vai morrer, com 100 anos vai morrer jovem ainda. Então vai ser o milênio, aquele tempo que o Senhor vai inaugurar. Então, nós vimos, né, o seguinte, que há uma diferença muito clara no Novo Testamento entre aquilo que é dom de Deus e aquilo que é recompensa. O que é dom de Deus, né, Deus nos deu e isso é irrevogável. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 11. Então, quando a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, isso nos foi dado, né? E um pleonasmo aqui, gratuitamente, né? De graça nós recebemos, não fizemos nada por isso, é obra de Jesus, está relacionado à nossa vida eterna. Mas o prêmio, a recompensa que o Senhor dará, ele diz, né, que quando ele voltar, ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3 que cada um receberá a recompensa segundo o que tiver feito, né? Segundo o seu trabalho. Então há uma recompensa. Então quando nós lemos aqueles versos, por exemplo, como está lá, o Senhor dizendo, né? Foste fiel, foste fiel no pouco, sobre o monte, com a parábola, nós vamos ver também, é uma recompensa, mas o Senhor, estou querendo lembrar aquele verso que diz lá em Apocalipse, né? Quando o Senhor diz à igreja em Esmirna, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então é um prêmio, não é uma dádiva, é uma recompensa. E ali não está dizendo que vai dar a vida, mas a coroa, né, para reinar com o Senhor. Então, o reino que vai ser inaugurado, quando o Senhor fala que ele vai vir, e vai ter as bodas do Cordeiro, e o Senhor vai inaugurar aqui um reino, né, a entrada neste reino, ela será um prêmio. Então, quando nós lemos, né, a gente não tem tempo agora de voltar a citar os vários versos que nós já vimos, né, nas reuniões passadas, mas apenas enfatizando aqui, o reino ele será uma recompensa para aqueles que viveram em vida em fidelidade ao Senhor. A vida eterna, novos céus e nova terra, isso foi garantido pela obra de Jesus na cruz. Mas a partir do momento que eu sou filho de Deus, eu sou chamado a viver de modo digno da vocação a que eu fui chamado. Então há uma parte de cada um de nós, né, a ser feita. Então quando você ler o Novo Testamento aqui para frente, comece a observar isso, né? Aquilo que é dom, aquilo que é dádiva, isso é irrevogável. Isso dependeu da obra de Jesus. Isso não dependeu de nós. A nossa salvação no aspecto vida eterna não dependeu e não dependerá absolutamente de nós. Mas reinar com Jesus, entrar no milênio, isso dependerá. Nós vamos ver isso no que fala a parábola das virgens, a parábola também dos talentos e essa parábola que nós citamos na reunião passada, que nós já passamos por ela, do servo, que se ele era prudente, ele recebeu o elogio do Senhor. Se ele foi imprudente, ele foi lançado fora. Então, naquele momento, irmãos, que a palavra de Deus diz que o Senhor vai estabelecer o tribunal de Cristo. Paulo diz isso, né, em 2 Coríntios 5,10. Importa que todos nós, esse nós são os cristãos, nenhum incrédulo ali, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, na volta de Jesus, né, nos ares ainda,
O Senhor, quando a igreja estiver com o Senhor, encontrar com o Senhor nos ares, os mortos ressuscitam primeiro, depois o restante da igreja que ficou aqui, como Paulo diz, né? E nós, os vivos, que ficarmos, que ficou aqui na tribulação, será arrebatado e encontrará com o Senhor nos ares, junto com aqueles que morreram em Cristo. E ali o Senhor estabelecerá o tribunal de Cristo. E vai acontecer aquilo que está dito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. As suas obras, as minhas obras, elas vão passar pelo fogo do Senhor. A gente não sabe que fogo é esse, né? Apocalipse diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Mas de alguma maneira, né? Esse fogo de Deus, o fogo do Senhor, esse julgamento do Senhor, vai passar pelas nossas obras. E aquilo que nós edificamos, aquilo que nós fizemos, pode ser comparado ao ouro, a prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha. Se resistir ao fogo, receberemos galardões. Se não resistir ao fogo, se aquilo que fizemos é comparado a madeira, feno, palha, ou seja, obras que não têm valor diante de Deus, obras motivadas pela nossa própria vaidade, pelo nosso próprio orgulho, obras que tinham motivação errada, ainda que olhando do lado externo são boas obras, como aquelas pessoas que Jesus falou, que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, porventura em teu nome não profetizamos, em teu nome não expelimos demônios. E o Senhor vai falar: olha, não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade, né? E o Senhor diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, olha, essa entrada no reino é fazer a vontade de Deus. É algo que depende de nós, no aspecto que agora nós temos que cooperar com Deus e temos uma responsabilidade. Agora, entrar no novos céus e nova terra é apenas por crer em Jesus, por ter a vida de Deus. Então, a primeira parábola que vimos aqui, desse servo mau, desse servo aqui, ele pode ser fiel e depois, ao mesmo tempo, ele: olha, o Senhor está demorando, eu vou viver minha vida agora. É o mesmo servo e é o mesmo Senhor. Então não pense nenhum de nós aquela interpretação tão errônea de que aquele servo, no aspecto que é o prudente, é o cristão. O que é mal, ele é o incrédulo. Não, irmãos, aqui está dizendo, né? Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, meu Senhor. Que incrédulo diz isso de Jesus Cristo? Só alguém que teve uma experiência com Deus. Ele está dizendo: meu Senhor demora, né? E ele então, vou viver minha vida, né? E aí então ele coloca a perder a carreira que ele tinha pela frente, né? Ele não faz como Paulo. Paulo diz: olha, completei a carreira, né? Completei a carreira. Isso é importante. É importante, irmão, não só começarmos a nossa carreira, mas corrermos a nossa carreira com perseverança até a volta do Senhor. Por isso Tiago diz: olha, que nós devemos, ele fala, sede pacientes, fala conosco, né? Sede pacientes até quando? Até a parúzia do Senhor, até a vinda do Senhor, né? O lavrador, aquele que planta, ele tem que ter paciência de plantar e esperar para colher. Então está fazendo essa comparação. Devemos ser pacientes até a vinda do Senhor, né? Vão ter vários problemas, dificuldades na nossa caminhada, mas nós temos que ter paciência, aguardar o Senhor, aguardar a parúzia do Senhor. E aqui esse servo está dizendo: o Senhor está demorando. Sempre falaram que Jesus ia voltar, então, mas nunca voltou. Deixa eu viver minha vida por enquanto.
E esse viver a vida por enquanto leva a pessoa a viver de maneira má, de maneira terrível, porque até mesmo vai maltratar dos conservos, né? Vai oprimir os conservos. E aqui, o que vai acontecer lá no tribunal de Cristo? Lá no tribunal de Cristo, né? Se alguém está nessa situação desse servo, então será colocado fora do reino com o Senhor. Nas trevas, fora das bodas, fora desse tempo, né, do milênio, que serão as bodas do Cordeiro. E aí vamos entrar então na próxima parábola, que é a parábola das virgens. É muito interessante, né, esses dois capítulos, porque o Senhor fala dos sinais, o Senhor fala o que vai estar acontecendo, mas mais ainda, o Senhor fala como deve ser o nosso viver durante o tempo em que Ele está ausente. O Senhor foi e voltará, mas nesse tempo que Ele está ausente, como é que deve ser o viver dos seus discípulos, dos seus servos? Então essas parábolas nos falam disso. A primeira delas, o Senhor está dizendo que tem que ser fiel e prudente, né? Essa é a indicação do Senhor. E termos paciência, aguardarmos a volta do Senhor. Vamos ver agora, Mateus 25, a parábola das virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos no vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O que está acontecendo aqui, né, nessa parábola? Qual é o enfoque aqui? É muito interessante que aqui está tratando de 10 virgens. E todas elas eram virgens. Ou seja, todas elas falam daquela condição do cristão, como ele é chamado na palavra de Deus. Paulo mesmo diz: olha, estou, né, cuidando de vós como alguém que prepara, né, a virgem para o seu marido. Falando da igreja, Paulo falando isso. Todas aqui, né, tanto as prudentes como as imprudentes, eram virgens, estavam na mesma situação. E todas elas adormeceram. Elas esperaram, né, o noivo, mas o noivo estava tardando, demorou, e adormeceram. E ouviu-se aquele grito, né? E aí, então despertaram. Só que 5 delas eram prudentes, e elas tinham uma diferença para as imprudentes, para as nécias. A diferença é que todas tinham lâmpadas, mas as prudentes tinham azeite extra, tinham um óleo extra, tinha uma reserva, que as imprudentes, as nécias, não tinham. E imediatamente, né, lembrando aqui, só repassando aqui novamente o que foi lido, as nécias, preocupadas que estava acabando, né, o azeite das lâmpadas delas, e elas não tinham uma reserva, pediram para as outras: olha, não, nós não vamos dar para que
der para vocês, vai faltar para a gente. Então vai, compra e tal. Só que daqui a pouco o noivo chegou e entrou e diz que a porta fechou. Depois elas foram lá, encontraram a porta fechada para aquela festa, e aí abre-nos a porta, mas foi dito a elas: olha, eu não vos conheço. E aí, depois dessa parábola, o Senhor contou essa parábola, o Senhor faz novamente a advertência para os seus discípulos: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, rapidamente falando e de maneira muito objetiva, aquele entendimento que às vezes é muito pregado de que as virgens nécias, elas são incrédulas, são os não cristãos. Irmãos, é muito fora, né? Porque todas são virgens, todas têm a lâmpada, todas têm o óleo em si, né? Vamos chamar assim. Ou seja, na figura aqui nós entendemos, né, que todas representam os cristãos. Ou seja, o que é um cristão? Aquele que creu no Senhor e que absolutamente ele tem o Espírito de Deus. E diz a palavra: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então é muito tranquilo aqui, irmãos, né? Não vamos ficar fazendo várias interpretações, é muito simples. O ponto é que todas eram cristãs. Só que aqui é muito interessante porque todas elas dormiram. O que significa isso? Nós podemos fazer uma aplicação espiritual e dizermos: olha, dormir pode ser um dormir espiritual. Mas não é o caso aqui, porque também as prudentes dormiram. Não só as nécias, mas as prudentes. Então não é aquele sono espiritual. Não é alguma coisa, né, que está dizendo: olha, nós não somos, Paulo diz isso, nós não somos da noite para ficarmos, né? Nós somos da luz, não somos da noite, né, para ficarmos desapercebidos, né? Nós não somos dos que dormem, mas estamos alertas, né? Não é nesse aspecto espiritual esse sono aqui, mas é naquele aspecto. Lembra que Paulo usa a expressão dos que dormiram no Senhor? Ou seja, aqueles que morreram em Cristo. As virgens, as 10 virgens que dormiram, são aqueles que morreram em Cristo. E agora é interessante, eu acho muito bonito esse quadro, porque fala de 10. E depois, antes aqui, nós tínhamos falado no arrebatamento que um é tomado e o outro é deixado, falam de 2. Né? E o número 12, 2 mais 10, é o número que fala dos salvos, dos cristãos. É um número simbólico na palavra. Então nós temos em Mateus 24 falando dos que estarão vivos na época da vinda do Senhor, da parúzia, quando a parúzia do Senhor começar, né? A vinda do Senhor começar. E fazendo um parênteses aqui, né? Só relembrando, a vinda do Senhor, ela não é algo que é assim momentâneo, mas é uma jornada, né? Nós lembramos que aqueles 2 varões que apareceram para os discípulos lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus foi assunto aos céus, falou assim: olha, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Ou seja, o Senhor foi até as nuvens, à vista de todos os olhos, e depois as nuvens o encobriu, ninguém mais viu, e ele foi ao trono. Na volta do Senhor Jesus será da mesma forma. Do trono até as nuvens será em secreto, né? Ninguém aqui na terra vai estar vendo, a olhos nus, mas das nuvens até colocar seus pés no Monte das Oliveiras, diz a palavra que todo olho verá, até quantos o traspassaram. Então, a vinda de Jesus começa da saída dele, né? Vindo do trono, indo para as nuvens, e das nuvens para a terra, né? Isso não é num dia que acontece, vai ter um tempo aí, né? Jesus, quando parar nas nuvens, vai acontecer o tribunal de Cristo, vai estar ali, enquanto aqui na terra vai estar acontecendo muitas coisas também,
Né? Então, o Senhor está voltando. Né? Só que aqui, nessa parábola, está dizendo o seguinte, que alguns, está dizendo 10 aqui, muito mais que 2, e representa todos os irmãos que morreram em Cristo, todos os cristãos que morreram na fé, crendo, né, no Senhor, esperaram o Senhor, mas o Senhor não veio, eles adormeceram, eles morreram em Cristo, né? Vai haver um momento que vai haver o grito, vai haver o toque da trombeta, como diz Paulo, né? Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo, os que dormiram em Cristo, vão ressuscitar. Então as virgens falam desses que já morreram no Senhor. Eles dormiram em Cristo. Paulo usa essa expressão, né? Paulo fala os que dormiram no Senhor, eles vão ressuscitar primeiro. Já em Mateus 24, quando fala que uma é tomada, outra é deixada, são aqueles que estão vivos quando o Senhor começar a sua parousia. Então aqui o quadro é daqueles irmãos que, crendo no Senhor Jesus, viveram as suas vidas aqui, mas o Senhor demorou e não voltou enquanto eles estavam com vida. Eles adormeceram, eles morreram em Cristo. Por isso que tanto as prudentes quanto as imprudentes, as nécias, dormiram da mesma forma. Então por isso que não é, em primeiro lugar, né, uma aplicação aqui espiritual, uma interpretação espiritual apenas, uma alegoria, mas é algo que está dizendo daqueles que morreram em Cristo. E o que aconteceu? Quando houve o grito, eis o noivo, sair ao seu encontro, né? É aquele momento em que nós vamos ficar face a face com o Senhor, irmãos. É lá, como eu já tinha falado aqui antes, do tribunal de Cristo. E ali, irmãos, todos nós vamos comparecer. E naquele momento, então, vai ser permitido que alguns entrem para a festa, entrem para o reino. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Né? Então vai ser permitido ou não, vai ser deixado do lado de fora. E por essa parábola aqui, o Senhor está nos chamando a atenção, né, de que as virgens que entraram, aqueles que entraram, é porque eram prudentes. E a prudência deles foi traduzida num fato interessante, de que eles tinham uma reserva de óleo, uma reserva de azeite. O que isso nos fala? Claramente, o óleo, o azeite, fala-nos do Espírito Santo. E quando aplicado às nossas vidas, fala de uma vida cheia do Espírito Santo. Entrar com o Senhor no reino e reinar com Jesus significa que alguém viveu aqui, viveu uma vida plena com o Senhor. Viveu uma vida em que ele teve reserva, acumulou reservas. E, irmãos, isso é assim no nosso dia a dia e vai ser lá no tribunal de Cristo. Hoje mesmo é assim. Como é que você vive uma vida mais plena no Senhor? Como é que você enfrenta as crises, as aflições que passam? Você precisa ter uma reserva com você, uma reserva de Deus, né? Vamos pegar uma ilustração aqui, simples, né? Uma analogia. Vem uma crise financeira, aqueles que passam bem pela crise são aqueles que fizeram uma poupança, que guardaram, que têm uma reserva. Eles podem passar por essa crise sem maiores problemas. Se a pessoa não tem uma reserva, ele não passa. Espiritualmente, já aqui agora, é assim também na nossa vida. Eu preciso ter uma reserva espiritual, eu preciso ser dia a dia cheio com o Espírito para ter esta reserva. Porque a palavra de Deus diz que vai vir um dia na nossa vida que é o dia mau, né? Para que a gente possa suportar um dia mau. Tem um dia que é mau na nossa vida, não é verdade?
Quantos de nós já passou por essa situação? Quantas crises, quantos problemas? E tem, às vezes, um dia, uma época que parece que dá tudo errado, né? Tudo errado. Se você não tem essa reserva no Senhor, você pode tropeçar. Mas lá naquele dia, quando está falando aqui, se referindo lá no tribunal de Cristo, lá vai ser algo decisivo, porque essa situação de ter ou não reservas vai permitir que alguém entre ou não no reino com o Senhor. E aí a nossa pergunta deve ser, né, o que me torna prudente no Senhor? Como que eu vou ter essa reserva de azeite? É um dia que nós devemos viver e buscar essa realidade no Senhor. Então, a nossa vida hoje, irmãos, muito mais, né, do que nós ficarmos preocupados, né, até mesmo com a minha interpretação que eu falei, se o arrebatamento acontece em duas partes, como eu creio, ou se é uma só, se é antes da tribulação, se é depois, a questão é que nós devemos estar preparados, estar prontos para ver o Senhor face a face. Esse aqui é o ponto. Citando novamente aquele verso de João, né, 1 João 2,28, ele diz, olha, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fujamos envergonhados. Porque naquele dia que nós estivermos face a face com o Senhor, nós temos que estar prontos. E a preparação para esse dia é agora, esse tempo que se chama hoje. Essas virgens que não entraram e que ficaram do lado de fora, né, elas eram cristãs como as outras 5 que entraram. Mas o comportamento delas, né, a vida delas, não permitiu que elas entrassem. Por quê? Porque elas viveram como nécias, como tolas, não como sábias, não como prudentes. E aí o Senhor, né, disse para ela, em verdade vos digo, não vos conheço. Poxa, mas elas não são cristãs? Alguém que é cristão, o Senhor vai dizer que não o conhece? Essa palavra conheça aqui, né, é uma palavra que no português foi traduzida como conhecer, como conheço, não vos conheço. Mas no grego tem 2 palavras para conhecer. É roidá e gnosis. Aqui é roidá, que significa um conhecimento experimental, um conhecimento íntimo, um conhecimento que você sabe quem é a pessoa, na sua experiência, no seu lidar, na intimidade. Por exemplo, João Batista, né, ele fala uma expressão muito interessante no livro de João, eu vou ler para vocês. Ele usa ele fala que, com relação a Jesus, ele diz assim, João dizendo, né, capítulo 1, versículo 26 de João, respondeu-lhes João, eu batizo com água. Isso é João Batista, né, que era primo de Jesus. Mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Então, João está dizendo, olha, vocês não conhecem, né? Esse conhecer aqui era conhecimento roidá, essa mesma palavra de Jesus fala para as virgens, dizem nessas, não vos conheço. João diz a respeito do próprio Jesus, eu não o conhecia. Por que João não conhecia Jesus? Ele era primo de Jesus. Mas era esse conhecimento roidá, esse conhecimento experimental. João teve que ter a revelação de que Jesus era mesmo o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Eles cresceram ali, mas teve um momento que João passou a conhecer Jesus nessa condição de Filho de Deus. E aqui Jesus está falando nessa situação. Então, o que essa parábola tem para nos mostrar
né, do Senhor com relação ao nosso viver hoje. Nós precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor. E o nosso preparar deve ser como aquele que vai ser lá, né? Ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Hoje, se nós já agora fizermos isto que nós devemos fazer lá naquele dia, que vai ser conclamado a fazer naquele dia, de sair ao encontro do Senhor, se nós fizermos isso agora, naquele dia nós vamos sair com toda a tranquilidade para encontrar o noivo. O que eu quero dizer é que hoje nós precisamos ouvir essa voz do Espírito também. Eis o noivo, o Senhor é o nosso noivo, o noivo espiritual da igreja, né? Nós devemos sair após o Senhor. Hoje, se já formos após o Senhor, se caminharmos após o Senhor, se dedicarmos a nossa vida em ir após o Senhor, em seguir ao Senhor de todo o nosso coração, naquele dia da vinda de Jesus, nós sairemos após Ele com toda a tranquilidade. De maneira talvez assim prática, quais seriam alguns exemplos que nós poderíamos tomar das próprias Escrituras de como que nós podemos, né, ter esta reserva, essa vida, né, oculta com Deus, né? É um vaso ali, está conosco, né? A gente tem a lâmpada está acesa, mas tem o óleo que mantém aquela lâmpada acesa. Esse óleo vai estar oculto, mas é a vida de Deus em nós. Como é que nós podemos ganhar, vamos chamar assim, reservas espirituais? Como é que nós podemos ter reserva de óleo nas nossas vidas? Alguns exemplos interessantes. Essas virgens, o Senhor está chamando-as de prudentes, de sábias. E quando Ele falou o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ao final desse sermão, o Senhor diz quem era prudente. Ele diz aqui, olha, capítulo 7, versículo 24. Olha o que Jesus vai dizer. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Então, ouve e pratica. Será comparado a um homem prudente. Será comparado a um homem sábio, prudente. Então, assim, hoje, o ter reservas, o ser prudente aos olhos do Senhor, é pegarmos as palavras do Senhor e praticarmos o Evangelho de maneira simples, de maneira muito objetiva, sem qualquer complicação, mas com toda a seriedade e com todo o amor ao Senhor. É a vida de amar a Jesus e seguir a Jesus. Não nos é pedido algo absurdo, nos é nos pedido algo simples. E nós todos temos a lâmpada em nós, que é o Espírito Santo. Todos nós. Todos nós temos o Espírito do Senhor. E é o Espírito do Senhor que vai nos guiar a toda a verdade. É o Espírito do Senhor que vai nos fortalecer para praticarmos a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor está conosco como o Paráclito, como aquele que é o ajudador, para praticarmos as palavras de Deus. Por nós mesmos, nós vamos tentar e vamos falhar, mas nós temos o Espírito Santo. Ele mesmo vai nos ajudar a praticar as palavras do Senhor. Então, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a rocha aqui é a palavra do Senhor. É o fundamento das nossas vidas. Então esse é um primeiro exemplo que nós poderíamos dar. Olha, de onde vem a prudência? De onde vem a sabedoria? É de ouvir a palavra de Deus e praticá-la. É muito simples. É claro que é dentro da luz que nós alcançamos, irmãos, dentro da fé que nós possuímos, mas a gente vai praticar a palavra de Deus. Então olha o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, de Mateus.
Podemos pegar ali e praticar. Com relação a sermos cheios do Espírito Santo, por exemplo, se praticarmos essa própria palavra aqui do Sermão do Monte de Jesus, uma das bem-aventuranças, diz assim, olha, versículo 6 do capítulo 5, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É um princípio espiritual. Se você tem fome e sede de Deus, fome e sede do próprio Senhor, das coisas espirituais, você será farto. Qual a medida que você vai ser cheio do Espírito Santo? A medida que você desejar. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa é a promessa. Cada um de nós, no tempo de hoje. E ainda que algum de nós possa dizer, olha, mas o problema é que eu não tenho fome nem sede, né, de justiça, eu não tenho sede, fome das coisas de Deus, eu queria ter. Então você pode orar ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. E como eu disse aqui um dia, né, às vezes a gente não está querendo, mas você pode orar ao Senhor, Senhor, eu quero querer, me ajude. Se nós formos sinceros nessa oração, você vai nos ouvir. Você tem que ser sincero com Deus, eu também, pronto. Sem qualquer hipocrisia diante de Deus. Né? Lembra aquelas duas pessoas que estavam lá no templo, né? Um chegou lá e começou, né, a fazer uma longa oração, né? Que dava o dízimo de tudo, e não sou como os demais pecadores, né? Aí teve um lá que foi assim tão simples, né? Ele, ó Deus, tenha misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador, né? Compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. O que Jesus diz? E esse saiu justificado. O outro não, né? O outro era justiça própria diante de Deus. A nossa justiça própria, o profeta no Antigo Testamento já tinha falado o que era, né? São trapos de imundícia diante de Deus. A nossa justiça própria não tem nenhum valor. Então nós podemos ir diante do Senhor. Há um exemplo muito interessante nessa questão de sermos cheios da vida de Deus, sermos cheios do Espírito, temos essa reserva. Em Reis, há uma história muito interessante de uma viúva. 2 Reis, capítulo 4. Se vocês lembram dessa história. E aconteceu um milagre muito interessante, né, que o profeta Eliseu realizou junto a esta viúva. Diz que essa viúva chegou para ele e falou que estava devendo e os credores estavam lá e cobrando. E aí Eliseu perguntou para ela, vem cá, me fala o que você tem na sua casa. E ela diz, olha, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E aí Eliseu diz para ela algumas coisas interessantes. Ele falou assim, olha, você vá aos seus vizinhos e peça vasilhas vazias. E ele usa uma expressão muito interessante, não poucas, peça muita vasilha. Então ela foi e fez isso. E diz aqui que, é 2 Reis 4, né, versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Foi um milagre ali. Ela tomou várias vasilhas vazias com os vizinhos e começou a despejar o azeite, e aquele azeite nunca acabava e começou a encher as vasilhas.
Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que interessante. Isso para mim é uma analogia muito interessante com a questão nossa de termos a reserva de azeite, a reserva do Espírito Santo na nossa vida, de sermos cheios com o Espírito do Senhor. Como é que foi isso aqui? Vai lá com os vizinhos, pegue vasilhas vazias. Isso aqui não está muito parecido com a nossa situação, a nossa experiência no dia a dia? Quando é que nós vamos ficar cheios de Deus? Quando? Quando nós estivermos vazios de nós mesmos. Quando é que a gente vai ter espaço para que o Espírito Santo nos preencha? Quando nós esvaziarmos de nós mesmos. João disse, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando o Senhor fala, olha, que nós devemos negar a nós mesmos para segui-lo, é nesse aspecto, negar a nós mesmos aquilo que é de nós mesmos e que não tem valor diante de Deus. Não é que vamos nos anular, Deus não quer ninguém anulado, mas o Senhor quer que sejamos sujeitos a Ele. E negar a nós mesmos significa nos esvaziar. Esvaziar de nós mesmos, né? Darmos razão a Deus e não razão a nós mesmos. Darmos razão à vontade de Deus e não à nossa vontade. Tomar a mente de Cristo e não a nossa mente. Renovarmos a nossa mente e não termos a mente segundo este mundo. Como Paulo diz. Essa é uma forma de nos esvaziarmos. Prepararmos vasilhas vazias para que o azeite seja tornado ali. E agora é interessante a figura que ele diz: vá os teus vizinhos. E olha, na nossa experiência, se você não experimentou isso, preste atenção daqui para frente. As maiores oportunidades de esvaziar a nós mesmos são com os nossos vizinhos, os nossos próximos. Quem está mais próximo da gente. Os casados, às vezes é o próprio cônjuge. Deus vai permitir que as circunstâncias para que o seu cônjuge traga uma vasilhinha vazia para você encher. Quantas vezes você tem que se esvaziar, né, naquela situação de relacionamento para permitir que Deus ganhe aquela situação entre vocês, para que você seja cheio de Deus. Às vezes é em casa, pais e filhos, ou às vezes é no trabalho, as pessoas estão próximas de você. Então o Espírito Santo vai usar esses vizinhos, né? Esses vizinhos para nos dar vasilhas vazias. Sempre vai ser assim. É uma oportunidade que o Senhor nos dá. Nessa experiência, né, de esvaziarmos a nós mesmos, o Espírito de Deus vai nos encher. É a forma de negarmos a nós mesmos. A cruz, tomar a cruz, é naquele mesmo sentido que Jesus tomou a cruz. A cruz é algo que o Senhor Jesus não merecia, não é verdade? Jesus não tinha pecado algum. Ele não precisava morrer ali na cruz. A cruz foi algo voluntário para Jesus. Não foram os escravos que prenderam Jesus lá, não. Ele falou: eu dou a minha vida. Eu tenho poder para dar e para tirar. O Senhor tinha todo o poder. Não foram os soldados, né? Não foram os judeus que mantiveram, não foram os escravos. O Senhor foi voluntariamente. Para isso eu vim, disse Jesus. Então a cruz é algo que você não merece.
É algo que você pode escolher aceitar ou não. Você pode escolher permanecer ou não na cruz, né? Então, na sua experiência, tomar a cruz é isso. Quantas vezes alguém vem para você e te maltrata, né? O seu direito, humanamente falando, é olho por olho e dente por dente, não é isso? Mas você, por amor ao Senhor, você nega esse direito e toma sua cruz. Mas quando você faz isso, né? É como que você aceita uma sentença de morte, mas imediatamente o Espírito Santo te leva para a experiência de ressurreição. É sempre assim como Jesus, morte e ressurreição. Imediatamente o Senhor vai encher você com o seu Espírito. O Senhor vai te dar a graça de passar por aquela situação. Isso vai te dando uma experiência com Deus. Isso vai nos levando a ter reservas. Então, como nessa história, né, dessa viúva aqui, é uma analogia para nós. Vamos ter sempre vasilhas vazias. Olha só, o azeite parou quando acabou a vasilha vazia. Se tivesse mais vasilhas vazias, o dobro de vasilhas, seriam enchidas outras vasilhas. Assim é também se nós temos sede, fome e sede de Deus, seremos satisfeitos. O quanto você desejar de Deus, você terá. O quanto você desejar de ter experiência com Deus, você terá. O quanto desejar ser cheio do Espírito, você será. Agora, quando nós falamos ser cheios com o Espírito Santo, ter essa reserva, né? Não significa propriamente aquelas experiências carismáticas que cada um de nós pode ter com Deus. Há dois tipos de enchimento do Espírito Santo no Novo Testamento. Há um enchimento que é um enchimento de fora para dentro, que é dado para a realização de obras. Mas há um enchimento de dentro para fora, que flui de dentro para fora, que fala da vida, que fala do caráter. Por exemplo, quando fala aqui no Novo Testamento lá que eles ficaram cheios do Espírito Santo e profetizaram, cheios do Espírito Santo e falaram línguas. Aquele cheio é de fora para dentro. Seria uma palavra, o revestimento do Espírito Santo. É maravilhoso isso. Mas não é só essa experiência, né? Há uma experiência de dentro para fora. Rios de água viva fluirão do seu interior, diz a palavra. Quando Paulo diz, olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchimento é de dentro para fora. É um enchimento que vai de dentro e vai fluir. E esse enchimento, irmãos, esse enchimento interior, é um enchimento que leva a nos aperfeiçoarmos no caráter, tal qual o caráter do Senhor. É esse enchimento que fala da vida, que fala do fruto do Espírito, vai produzir o fruto do Espírito. Ter reservas é ter esse fruto do Espírito manifestado hoje nas nossas vidas. Quando nós chegarmos lá na presença do Senhor, não vamos estar de mãos vazias, a nossa botija vai ter óleo, e não vamos ficar preocupados em ir ter, né? Como João diz, vamos fugir da sua presença envergonhados. Não. As nossas mãos vão estar cheias do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Só lembrando aí, tem 9 aspectos lá, né? Não é isso? Em Gálatas. Vamos lembrar o que a palavra nos diz. Capítulo 5. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, olha só, amor. Primeira coisa, né? Amor. Né? Amar.
Se nós temos o desejo de amar ao Senhor e ao próximo, né, tudo vai estar tão resolvido. Eu acho que talvez quase que 100% dos problemas nossos seriam resolvidos se a gente vivesse um amor real pelo Senhor e pelo próximo. Quase todos os nossos problemas acabariam. O amor não é paciente, o amor tudo suporta, não é isso? Aquelas confusões que nós temos nos relacionamentos, no nosso trabalho, na vida do dia a dia, no trânsito, né? Viver em amor ao Senhor e ao próximo, né? O amor tudo pode, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor é paciente, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Se nós buscamos estar cheios do Espírito, essa vida com Deus, de sabedoria e prudência, né? Ouvir a palavra de Deus e a praticá-la, permitir que o azeite seja derramado sobre a nossa vasilha vazia, né? Esvaziarmos de nós mesmos, vai começar a manifestar esse fruto do Espírito na nossa vida. Irmãos, isso aqui não é fabricado, não é artificial. O que aqui essa parábola vai nos dizer é que cada um de nós tem que ter uma experiência pessoal com Deus. Jesus vai dizer para as virgens imprudentes, para as virgens nécias: não vos conheço, não tenho experiência com vocês, não tenho intimidade, não vos aprovo. Não adianta a gente ter uma aparência. Todas as virgens, elas tinham lâmpadas, elas eram iguaizinhos. A aparência era a mesma. Mas tinha uma diferença nesta reserva. Então, o que conta para nós é uma realidade com Deus. É uma realidade com o Senhor. A vida no Evangelho, uma vida de realidade. Eu posso viver uma vida comigo mesmo e com, artificialmente, mostrando que tem a vida com Deus, mas pode ser uma vida apenas de aparência. Mas não vai ter nenhum valor diante de Deus naquele dia. E agora, hoje mesmo, o Senhor nos chama a sairmos ao encontro desse noivo, que é o Senhor. Se nós sairmos agora, no dia de hoje já, naquele dia, quando for tocada a trombeta, quando ouvirmos o grito, eis o noivo, sai ao seu encontro, vamos sair com toda a tranquilidade, estaremos prontos, preparados. O tempo é agora. Devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. Pode ser que dure 1 ano, 2, 3, 10, 20. Pode ser que você faça como a virgem. Você vai dormir no Senhor. Jesus não voltou. Mas a sua vida foi a vida de prudência, uma vida de fidelidade, uma vida de busca do Senhor. E uma vida que está pronta para encontrar com o Senhor naquele dia. E receber o elogio do Senhor e o prêmio de entrar nas bodas do Cordeiro. Aqui não está falando em salvação, vida eterna, porque esta vida eterna cada um de nós tem garantida por Jesus Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Mas reinar com Jesus, receber os galardões, dependerá da vida que nós tivemos aqui hoje. Por isso Paulo diz que nós devemos viver do modo digno da vocação a que fomos chamados. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É nesse aspecto, desenvolver a nossa salvação é buscar essa reserva. Isso é lá para aquele dia da volta de Jesus no tribunal de Cristo, mas já é também aqui agora.
Aqueles que têm uma reserva, estão sempre buscando o Senhor, que tem uma reserva, no dia mau eles passam aquele problema com tranquilidade, porque tem uma reserva, estão fortalecidos no Senhor. É a expressão que Paulo usa: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É agora. É muito interessante a experiência de Davi. Lembra da história dele? Antes de enfrentar em público o gigante Golias, o que ele fazia? Ele era um pastorzinho lá, deixado lá, sozinho, mas lá no sozinho ele estava lá compondo salmos e tendo as experiências de vitória com Deus. Lá, antes dele enfrentar o gigante, no oculto, ele venceu lá um urso, venceu outra fera, né? E no dia que foi necessário manifestar em público, ele teve aquela vitória em público. É porque ele já tinha uma vida oculta de vitória. A vitória foi manifestada ali aquele dia, mas ele já tinha a vitória antes. Então a nossa vida é uma vida que tem que ser uma vida vivida com Deus. É em experiência com Deus. Não é nas reuniões que você vai, que eu vou, não é junto com outros cristãos, não é na aparência das reuniões que você pode orar, ou que você pode exercer até os dons que Deus mesmo já te deu. Você pode estar expulsando demônios, pode estar profetizando, mas se você não fizer a vontade de Deus, não vai entrar nas bodas do Senhor. Será como a virgem Nécia. É possível? É possível. Jesus está falando isso. Alguém pode receber muitos dons de Deus, e os dons são irrevogáveis, e ainda assim ele não tem uma vida correta com Deus. Ele pode viver espiritualmente adormecido. Pode ser alguém que tenha dons miraculosos e Deus usar nisto, mas ainda assim a vida dele não é a vida que expressa a realidade do Espírito de Deus. Pode ser que lá naquele dia ele vai ser reprovado. Então assim, hoje, né, o Senhor está nos chamando, através dessa palavra que Ele deixou com os seus discípulos, que até a sua volta, Ele deixou a forma que os discípulos deviam estar vivendo. Quão importante era estar vigiando, estar pronto. E nesse aspecto, vigiar é estar assim, buscando viver a vida com o Senhor. Ouvindo a palavra de Deus, praticando, sendo prudente, negando a si mesmo, esvaziando de si mesmo e preenchendo com as coisas de Deus. Não é anulando-se, mas tomando a vontade de Deus para a sua vida, conformando-se à mente de Cristo, desejando, né? Quem tem fome e sede de justiça será farto. E há uma expressão ainda em Efésios que nós podemos usar como uma das coisas, um exemplo também de como nós podemos, né, nesse tempo, né, presente, nos enchermos e nos prepararmos para estarmos diante do Senhor. Temos como que esta reserva. Efésios 5, capítulo 5. Versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Olha a instrução de Paulo aqui para nós, né? A instrução de Deus através de Paulo. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz.
Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, olha só a expressão agora de Paulo. Portanto, vede prudentemente como andais. Prudentemente, sabiamente. As virgens prudentes, as virgens sábias, né? Não como nécias, não como as nécias, as virgens nécias. Está falando para os cristãos. Um cristão pode viver de maneira prudente ou de maneira nécia. E sim como sábios. Agora, de que maneira? Paulo também dá aqui para nós uma indicação de como é que nós vamos ser prudentes, sábios, e deixar a imprudência e a necessidade de lado. Remindo o tempo. Comprando o tempo. O tempo que Deus te deu. Como é que você está usando ele? Né? É uma forma. Remindo o tempo. Porque os dias são maus. Os dias hoje são maus. Era na época de Paulo, imagina agora. Né? Estamos na portinha do final do final. Nós estamos nos últimos dos últimos dias. Por essa razão, não vos torneis insensatos, tolos, nécios, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? E agora ele vai falar o que nós já citamos aqui. E não vos embriagueis com vinho. Olha o contexto que ele vai falar para a gente não embriagar com vinho, mas ser cheio do Espírito Santo. É nesse contexto. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, olha só, somos filhos da luz, devemos ver como filhos da luz. Isso significa o quê? Que nós devemos ser prudentes no nosso andar. No nosso andar significa no nosso dia a dia, né, na nossa vida aqui enquanto o Senhor não voltar. Remindo o tempo, os dias são muito maus, né? Procurando compreender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quando a gente procura conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, isso é a melhor forma que você tem para remir o tempo. Não vai ficar dando cabeçada, né? Para um cristão, tudo que ele faz fora da vontade de Deus é perda de tempo. Né? Perda total. O que nos importa é estar fazendo a vontade de Deus. E claro, a vontade de Deus pode ser que às vezes a gente vai jogar um futebolzinho, viu, pessoal? Não, né? Pode ser que a gente vai ver um filme. A vontade de Deus pode ser que a gente vai gastar um tempo, né? Para passearmos, para descansarmos, né? A vontade de Deus pode ser que não, vamos pegar no batente, vamos ter horas de labuta, de oração, de jejum, de pregação da palavra de Deus, depende. Não rotule as coisas com religiosidade, confundindo com espiritualidade, né? Porque, como Paulo fala, né, havia aqueles que, olha, não toques nisso, não toques naquele outro, né? Isso é religiosidade. Paulo mesmo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Você tem que saber o que te convém, e Deus, o Espírito Santo que habita em você, vai te indicar isso. A unção que dele recebeste vos ensina todas as coisas, e não tem necessidade que alguém vos ensine. Aquilo que é para a sua vida pessoal, de cunho íntimo, o Espírito Santo de Deus vai te ensinar. Não é? Então, você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Não o embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E Paulo vai dar até outras indicações. Então tá, como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Ele já dá uma ajuda aqui para a gente. Ele já dá algumas indicações, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais,
dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele dá algumas dicas aqui de como enchermos do Espírito, né? Mas tem outras formas que a palavra nos indica. Mas Paulo deu essas dicas aqui para nós, né? Através do Espírito Santo que o inspirou, ele falou essas coisas. Então hoje é o tempo de estarmos nos preparando para o encontro com o Senhor. Se estivermos vivos durante a época do Senhor, vai ser aquele primeiro momento do arrebatamento. Um é tomado e deixado o outro. E aí nós temos que estar vigilantes. Temos que estar prontos também. Mas se o Senhor por acaso demorar, e nós não participarmos, não estivermos vivos aqui nesse momento, o Senhor, né, demorou e nós então passamos essa vida, morremos, dormimos em Cristo, na ressurreição, para encontrar com o Senhor. Nós temos que estar também preparados para ver o Senhor face a face. E o preparo é hoje. Preparai, sejais prontos. Essa é a palavra. Essa é a ênfase do Senhor. Vai haver ali, né? Vai estar batendo, mas olha, não será aberto. Então, compensa todo o nosso esforço hoje pela graça de Deus, né? Não o nosso esforço no nosso braço carnal, mas o nosso esforço na força do Espírito, para sermos prudentes como essas virgens, não nécios, para buscarmos a vontade do Senhor, para sermos cheios da vida de Deus, para nos prepararmos, para vivermos o Evangelho com toda a simplicidade, mas com toda a realidade. Não como religiosos, mas com realidade de Deus. Uma vida plena no Senhor. Isso vai nos dar, né, condições de estarmos preparados para aquele dia que o Senhor voltará. Que Deus abençoe cada um de nós, nos dê força, né, nos dê a graça para a gente aplicar essa palavra a nós mesmos. Né? Nós encerramos aqui. Mas eu fico mais um pouquinho aqui, depois da transmissão, né? Não sei se a gente vai desligar, mas eu estou ainda disponível se alguém quiser algum esclarecimento. Mas a gente poderia orar, né? É muito bom que a gente ore para que a gente não perca a palavra, para que a palavra fique guardada no nosso coração, para que a gente pratique a palavra, para que Deus traga entendimento a nós. Talvez cada um que desejar orar, né, nesse sentido, e também orar para nós que vamos voltar. Alguns de nós têm uma longa viagem até em casa, né? Bom que o Senhor nos guarde também. E se o Senhor permitir, então nós teremos mais 2 reuniões para tratar desse assunto. Na próxima reunião nós falaremos a respeito da parábola dos talentos. E numa outra depois, naquele encontro do Senhor com as nações, onde o Senhor vai estar ali separando ovelha dos cabritos. Vamos ver o que significa aqui. Com mais 2 reuniões a gente deve encerrar este capítulo 25, esse assunto, né, de Mateus 24 e 25. Deus nos abençoe. Né?